Olá, pessoal! Estamos chegando aqui com o nosso episódio 013 do Estúdio T Talks, um podcast maravilhoso que fala sobre todo o universo da arquitetura legal. Eu sou a Juliana Sisson, ao meu lado, minha sócia Priscila Zamberlan. Juntas somos as hosts deste programa maravilhoso e sócias fundadoras, diretoras da Estúdio T, Consultoria Arquitetura, que é uma empresa super incrível e que trabalha com todo o licenciamento, legalização e burocracia deste mundo maravilhoso. Vamos lá? Bora. Né? O bate-papo hoje tá super legal. A gente vai falar sobre desafios da gestão pública e nosso convidado especial é o secretário adjunto Cássio Weber. Ele que atua na administração pública desde 2013, inicialmente como coordenador geral do Edifica Poa até o ano de 2018 e posteriormente como diretor do escritório de licenciamento até 2020. Atualmente é secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. É formado em administração de empresas pela PUC, Rio Grande do Sul, e possui também formação como líder facilitador, tendo prestado consultoria e facilitações nas organizações, projetos e gestão de pessoas entre os anos de 2019 e 2020. Bem-vindo, Cássio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, prestigiando esse programa tão importante para a cidade, trazer ideias novas, também super valiosa, né, para a gente crescer tanto lá quanto aqui, né? Quanto o pessoal de fora. Então, uma das nossas premissas aqui nesse programa, né, Pri, é a troca de conhecimentos entre o lado de cá e o lado de lá, porque a gente sabe que sempre fica esse ruído ali no meio, que a nossa ideia justamente nesse programa é que a gente consiga abafar ou extinguir esse ruído de vez. Até porque é um assunto que geralmente não é muito falado, né? A gente fala na arquitetura e no urbanismo de outras coisas, a gente vê obras e tudo mais, mas a gente não sabe o que precisa ser feito antes, né? Para que elas, de fato, saiam do papel. É isso aí. Mas vamos lá, nos conta um pouquinho da sua trajetória, principalmente, assim, no serviço público, né? Porque a gente sabe que boa parte dela tá no serviço público e essa tua relação entre a prefeitura, atendimento, o outro lado do balcão. Como é que funciona tudo isso? Como é que isso conversa na tua vida? Bom, eu entrei na prefeitura em 2013 com uma missão me dada pela secretária Ana Pellini, na época, que era a coordenadora geral do Edifica Poa, que fazia parte da Secretaria de Gestão lá no governo do Fortunati, né, na prefeitura do Fortunati, quando o Melo era vice-prefeito ainda. Então aí também está um início da relação com o prefeito atual, com o Melo, que também deu uma sustentação para o trabalho que vem sendo feito, né, até hoje. E a missão que eu recebi foi trabalhar lá no prédio da então Secretaria de Urbanismo, que também foi criada, eu acho que pelo Fogaça, lá pelo Fortunati. Mexer lá no arquivo. Né, Meu Deus. Meu Deus, começamos bem. Tinham denúncias já, né, e indícios de, além da ineficiência, casos de pagar para olhar processo, para tirar o processo do arquivo, para encaminhar os processos, e assim, uma reclamação de uma demora excessiva para encaminhamento dos processos, simplesmente para o primeiro passo depois do protocolo, né? Então, naquela época, o protocolo ainda era todo em papel, né? A gente está lá há quantos anos? Já são 12 anos atrás. E quando eu cheguei lá, assim, fui muito bem recebido por alguns servidores lá, né? E tinha a chefia dos protocolos. E me deparei, assim, com uma pilha de papel, acho que 2 pilhas do tamanho dessa mesa, de protocolos. Meu Senhor. Em papel. E ali começou o meu trabalho, e dando a cara a tapa ali no balcão, né? Que daí eu também comecei a ter contato com vários arquitetos, engenheiros, enfim, das pessoas que buscavam serviços lá de licenciamento da secretaria. Então foi uma grande escola para mim, esse início. E assim, era pegar processo embaixo do braço e andar pelos 6 andares do prédio atrás de solução para os problemas. Com muita dificuldade, claro, também, porque eu estava iniciando, conhecendo como funcionava o licenciamento, porque também não era algo do meu conhecimento. Eu fui aprendendo, assim... Na marra, precisando da resposta para as pessoas, né? E esse desafio, assim, do protocolo, a gente fez um levantamento, na época, assim, eram mais de 4.000 requerimentos. Gente. Pendentes de serem... com os processos desarquivados. Então, a gente tinha que pegar cada requerimento, desarquivar o processo do arquivo
colocar o requerimento dentro do processo e encaminhar para as áreas competentes de acordo com o tipo do requerimento. A determinada área deveria começar a análise, que daí é todo o processo de licenciamento, que lá passava por uma triagem, distribuição, análise técnica. Naquela época os processos ainda andavam de carro por toda a prefeitura. De Kombi. De Kombi, De se Kombi. perdiam. Era De ótimo. Kombi. Tinha uns processos que caíam na Caíam rua. no meio da rua, gente. Era fantástico. Então eu peguei essa fase, assim, que eu acho que foi bem desafiadora e importante para mim, no sentido de aprendizado, né? A gente conseguiu fazer forças-tarefas lá de desarquivar pilhas e pilhas de processo. Ainda a gente não achava os processos no arquivo, porque o arquivo era muito bagunçado. Eram estagiários que trabalhavam no arquivo, assim, e não tinha, Totalmente assim, sem método, sem organização, sem planejamento, sem nada. as prateleiras caindo de cupim, assim, Meu desabando. Jesus. Então a gente fez licitação para compra das prateleiras que são usadas até hoje, inclusive estão lá no arquivo, que tu conheceu, né, Ju? No tempo que tu trabalhou lá. E esse arquivo já foi e voltou, enfim, diversas vezes, e hoje ele está lá no prédio da Ismov ainda, no antigo prédio da Ismov, e foi infelizmente afetado pela enchente. E a gente está Sofrendo alguns solucionar, percalços em relação a isso. O que for possível de recuperar, a gente recuperar, enfim. E foi esse, então, o primeiro desafio na gestão. Logo na sequência, a gente começou um projeto, que foi um projeto que iniciou uma nova fase, talvez, de uma digitalização dos processos, né? Que eu sei que tiveram iniciativas anteriores. Sempre houveram muitas iniciativas, na verdade, né, ao longo Sim. desse período para tentar resolver o problema do arquivo, né? Tem notícia, assim, através até dos servidores mais antigos, né, de resolver problema do arquivo, de começar um processo de digitalização e de melhora do fluxo do processo, né, até com sistemas. Tiveram outras iniciativas. Só que em 2013 nada disso estava em andamento, então a gente recomeçou muitas coisas também através da Ana Pellini. A gente estruturou a Edificapoa, né? Fizemos num formato que a gente pensou de chamar várias pessoas de outras secretarias e diretorias para trabalhar dentro do Edificapoa com aquele objetivo, né, de ter uma centralização da decisão, né, que a gente viu que depois isso voltou a ser descentralizado e aí traz um prejuízo mesmo, né, para o processo de licenciamento, com demoras e tramitações longas, mas então esse foi o desafio lá do Edificapoa de centralizar a tomada de decisão lá dentro também, através da unificação das comissões, né, da CAUG, da CADAP, da CETAPS, dentro lá do Edificapoa, e a criação de um sistema, junto com a digitalização, para padronizar o fluxo do processo e as análises. O orquestra. É. Que é o Orquestra. E ele foi... Era, no caso, né? Era. Porque ele não existe Ele- mais. Vai, Vamos dizer. ele Não existe tinha mais. problemas. Tinha. Mas como tudo no início tem problemas, né, gente? Ele tinha problemas. Tinha, claro que tinha. E foi outro grande desafio, né? Foi montar esse sistema e fazer ele acontecer na prefeitura. E aí eu participei junto com a Secretaria de Urbanismo na montagem do sistema. E aí ele foi financiado lá através de um convênio com o PGQP, Me lembro disso também. né? Que eu acho que até que o PGQP não está mais... Não tá mais. Não existe Não. mais, né? E na época o PGQP tinha um contrato de gestão, né? Um contrato para apoiar a gestão da prefeitura. Exatamente. E aí a gente aproveitou esse contrato para fazer a gestão dos processos do licenciamento, né? E aí se contratou através do PGQP, né? Essa consultoria que passou a nos ajudar a fazer um diagnóstico, né? E é claro que no diagnóstico se viu que a prefeitura colocava todos os seus esforços na etapa burocrática de analisar Isso. o papel, né? E aí a gente já tinha uma legislação pronta, assim, até a gente entrou um pouco nesse mérito, né? Bom, vamos alterar toda a legislação para fazer um sistema bom mesmo, ou assim, vamos fazer o sistema apesar
Com base no que existe. Apesar da legislação ser bem complicada como ela tá hoje, né? E até por tempos e necessidade de realmente melhorar a tramitação dos processos. Bom, vamos fazer um sistema para melhorar dentro do que a gente tem possibilidade hoje, que é com a legislação atual, com o plano diretor atual, com os decretos atuais, revisando pontualmente certas questões, né? Então, essa foi a decisão que a gente fez na época e começamos a montar o orquestra. E foi a outra experiência. Orquestra. Foi um universo O orquestra de era meio a situações. meio. O orquestra era digitalizado e Isso. depois físico. Aí a gente não tinha ferramenta, né? Até na época, um apoio da Prosempa tão bom quanto a gente tem hoje, pra gente... Bom saber isso. Hoje vocês têm um bom apoio da Muito Prosempa, bom. né? Hoje, sim. Isso é Hoje, legal, né? assim, Porque hoje bem ou não, mal né? a Prosempa ela é a empresa do município ali, né? Logo depois que a gente abandonou o orquestra, né? Até fizemos essa conversa com a Prosempa na época. Bom, a Prosempa falou, olha, esse sistema aqui não é bom para nós, não era bom para a Prosempa, e a gente soube que nunca seria, mas era a melhor opção que a gente tinha na época para a gente, pelo menos, começar a quebrar certos paradigmas aí e começar um novo processo de digitalização, né? Então, se optou, apesar de não contar com a Prosempa naquele momento, Entendi. que até a Prosempa também não tinha condição de nos fornecer um serviço que nos ajudasse como a gente fez através da consultoria, né? Bom, passou a orquestra, sentamos com a Prosempa, olha, o convênio chegou ao fim, né? Então a gente, olha, a gente tem aqui essa ferramenta montada, mas a gente não tem como fazer melhorias. E a gente sabe que o processo de licenciamento, ele não termina nunca, a melhoria não termina nunca. Sim, ela é constante. Sempre vai ter um novo regramento, Ele é um muito novo plano dinâmico. diretor que vem agora, É. já muda tudo de novo. Então a gente tem que ter um sistema que a própria prefeitura possa ir fazendo as alterações Exato. e ajustando de acordo com os Só pra- procedimentos. acho que é bem importante, só para a gente contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, é que o que é a Prosempa, né? A Prosempa é a empresa que faz a gestão e a geração de todos os processos relacionados à TI, né? É isso, Cássio? Me corrija se eu estiver Faz errado. todo o processamento de dados da dados. prefeitura, de tudo, né? Desde folha de pagamento até os sistemas lá da Secretaria da Fazenda, de arrecadação. É. Ela Por isso a administra- necessidade da gente ter essa relação É. próxima com eles. Assim como a Procergs é pro Estado. Perfeito. Isso, exatamente. E aí Tá, o agora... desafio da orquestra que foi assim, a gente passar, eu, o André e outros servidores aí que acompanharam A implementação. a implementação, de passar por diversas secretarias, como o DEP, DEMAI, a ISMAN, à época, né? E trazer para eles essa nova ideia. Bom, pessoal, a gente vai aqui montar um sistema que a gente vai precisar de um checklist de qual é a análise que vocês fazem dos processos para a gente padronizar, né? E montar um fluxo de acordo com as atividades de vocês. E assim, foi uma dificuldade que a gente não imaginava enfrentar, graças a gente ter também bons consultores Sim. do PGQP e das empresas, enfim, que a gente conseguiu ir entrando cada vez mais nesse mérito, né? Na própria análise urbanística, né? Sempre se falava assim, não, mas a gente não tem como dizer, porque varia muito. Então, tinha uma resistência muito forte, né? De alguns setores, enfim, de a gente colocar no papel qual é o checklist, o que é analisado. E claro, quando a gente começa a olhar isso, a gente vê que a nossa legislação está excessivamente É muito minuciosa. minuciosa, proibitiva, confusa. Não, isso que ela já uma começou uma a regra ser. com a outra. Isso que ela já começou a se simplificar em 2014. A gente já tá nesse processo de simplificação, principalmente de demonstração de material gráfico desde 2014, né? A gente vem num processo grande aí de longos anos e a gente ainda não chegou realmente nesse deadline, assim, de que agora ela realmente está simples. Eu até ia te perguntar agora, assim, nesse contexto todo, qual foi os grandes desafios que tu teve durante esse percurso, mas eu acho que a da orquestra, sem dúvida, foi um dos piores, A né? orquestra foi muito desafiador, foi muito tempo de implementação e aí tinha todo o desenvolvimento da ferramenta e aí treinar as pessoas para usarem, as pessoas não estavam confortáveis. A gente tinha na época um sistema da prefeitura que era lá o GPA,
Era uma Sim. telinha, Ai, assim, gente, que era era uma coisa muito Uma doida telinha meio aquilo. parecia DOS. do DOS, assim, né? Era uma coisa Era um muito DOS. doida. Era um muito DOS. doido. Pô, isso mas a aí gente que já tá. tava no século XXI Sim, e mas usando é que aquilo ali. era difícil também pra gente que tava desse lado sair da história do DOS, porque querendo ou não, ele nos dava mais informação do que o orquestra depois de implementado. Pra quem tava do lado de cá, tu olhava aquele orquestra, então ele não dizia nada, ele não me dava nenhuma informação do que tava acontecendo. Só me dava informação a partir do momento que chegava na UAP pra ele ser analisado fisicamente. Ponto. Sim, isso foi uma coisa que a gente conseguiu melhorar depois, quando a Procempa entrou, e até pela experiência que a gente teve do orquestra, realmente, né? As pessoas, quando faziam protocolo, não tinham, assim, o seu login e não recebiam uma chave lá de acompanhamento do processo. Isso foi uma das falhas que a gente já tentou resolver, assim, Sim. né? Com a Procempa no sistema que a gente tem hoje, né? Que o orquestra, então, como ferramenta, né? Como software, foi substituído por um outro que se chama Bonita, que é onde... Ai, gente, é. É mesmo, tinha até me esquecido desse agora. Que é o BPM, né? Que é o Business BPM. Process Management, que é o tipo do software Bonita, que ele faz hoje, então, toda a gerência, o gerenciamento de todo o fluxo do processo, daí com os checklists. Hoje vocês têm lá o login, que vocês conseguem acompanhar todos os processos que vocês fizeram, o protocolo, né, que tiver naquele e-mail, e aí podem acompanhar. Ainda temos algumas falhas, Sim, mas como comparecimentos. tudo nessa vida tem falhas. Ah, não. Sim. Mas assim, eu tava esses dias, a gente saiu de uma reunião, foi quinta-feira passada. Eu não podia deixar de perder. A gente saiu de uma reunião na Esmamuas. E aí eu e a Ju, a gente vai revezando as meninas que nos acompanham, porque elas pegaram a fase de portal de licenciamento. Ninguém pegou a fase de correr atrás do tio da Kombi pra saber onde é que tá o processo, se tava na carga, porque era só o DOS que nos dava, né? Era só o GPA que nos dava. Então, Essa informação, é verdade. a gente sabia que tava saindo, e aí tu tinha a pressão de que tu precisava cumprir a meta no trabalho, e tu saía atrás do tio da Kombi. Eu tinha o telefone É do verdade. tio da Kombi. Eu também tinha. E aí tu tinha que, pra tu conversar com alguém, porque daí tudo era como era. Era uma coisa de tu negociar com o tio da Kombi. O que ele queria pra entregar o negócio, né? Não, e assim, pra tu conseguir falar com o servidor, porque eu também tinha isso. Hoje é muito mais dinâmico aí, depois pós-pandemia, que eu acho que a gente pode chegar aí, que é onde de fato a gente conseguiu implementar um sistema, né? Porque imagino que seria isso, ou não seguiria a prefeitura. Mas a gente fazia, eu pelo menos fazia plantão, 7h30 da manhã, 8 horas, no pátio da Esmove, porque era quando algum servidor que eu precisava falar tava fumando. E aí eu conseguia falar lá, porque senão a gente ficava horas ali. Então acho que o sistema era uma barreira, mas acho que o corpo a corpo era burocrático também, sabe? Então sempre teve, né, essas barreiras. E hoje elas nunca vão saber o que é ir atrás do tio da Kombi. Não vão saber. Nunca E vão eu saber. me lembro, assim, de chegar essa Kombi de processo e a gente pegava aqueles carrinhos de supermercado, Ai, sim. descarregava a Kombi. A gente tinha uma lista de todos os processos que estavam dentro da Kombi e a gente tinha que conferir um por um para ver se todos os volumes estavam ali, se o processo tinha chegado, os que não tinham chegado. A gente não sabia onde é que estava. E aí tinha que ir atrás, lá na outra secretaria de onde ele veio. Nossa, era uma coisa Aí surreal, surgiram os surreal. processos B. Isso, E daí surgiram os processos B, exatamente. né? Pra quem não sabe o que é um processo B, um processo B é aquele processo que vai começar do zero, porque o original foi perdeu, perdido. entendeu? Então o A não existe mais. É verdade ou não é verdade? Pra gente ver, a gente fica verdade. lembrando disso, pra gente ver o quanto a gente não tem ideia. Porque as pessoas que recém saíram, que recém começaram a trabalhar, estão de cara vivendo vendo isso já. estão surfando uma onda super Exatamente. legal. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, todas essas barreiras sempre foram Sim. um obstáculo muito grande, assim, na nossa história também, né? Sim. Tanto a tua quanto a nossa, de quem tá do lado de cá. E eu vou um pouco mais além, eu acho que a gente entra numa barreira que não é só questão de sistema, de processos, de história, né, de da onde conseguir buscar a informação, mas é a barreira do corpo a corpo mesmo, né, Sim. com o servidor, porque a gente sabe que hoje, graças a Deus, eu acho que essa gestão vem trabalhando já há alguns anos nessa questão da comunicação entre as duas partes, né, o poder público e o empreendedor, que é muito importante e, na verdade, me parece que ela é absolutamente, me parece não, tenho certeza que ela é essencial para que efetivamente as coisas funcionem, né, então, isso sempre foi um obstáculo, sempre foi um grande tabu, assim, dentro... assim, na história, né? Historicamente falando, sempre foi um grande tabu que a gente teve aqui na nossa comunidade, nesse nosso meio, da questão do atendimento, né? Então, assim, duas coisas diferentes. Atendimento e o tratamento. São coisas completamente diferentes, né? Então...
E aí eu te pergunto, porque tu é uma pessoa reconhecidamente acessível, e aí não tô puxando saco de ninguém aqui, mas isso é importante a gente colocar. Tu é uma pessoa que reconhecidamente sempre foi muito acessível e sempre teve vontade de ajudar quem estava do outro lado do balcão. Como é que tu vê esta relação? Né? Porque a gente tá vendo ela se evoluir, eu acho que aos poucos a cultura do servidor tá mudando em relação a isso. Mas a gente sofreu muito problema com os servidores que não tinham a menor vontade de nos ajudar. Não, e numa legislação que é complexa de entender. O que tu vê, assim, duas coisas, né, na tua opinião, a que tu atribui a esse tabu, essa coisa, e como é que tu vê que tá hoje as coisas acontecendo? E o que precisa pra melhorar? Já vamos contextualizar essa pergunta toda. Bom, eu sempre tive como premissa realmente atender as pessoas, ouvir, até porque, enfim, eu me colocava no lugar das pessoas que estavam do outro lado do balcão, enfim, lá quando eu comecei lá no arquivo, de vendo assim, o problema que traz simplesmente da pessoa não ter o acesso ao processo. De um processo que ele fez um protocolo lá e está demorando 6 meses para o processo começar a ser analisado, porque o processo nem saiu lá do arquivo ainda. E eu via diariamente isso, e aí eu me coloquei realmente lá de frente para começar a ajudar as pessoas com esse problema e perceber também a importância que tem para o cidadão e para quem está lá usando os serviços, de ter alguém, pelo menos, para ouvir e tentar resolver os problemas. Claro, nem todos a gente conseguia. E eu acho que eu sempre vim buscando, nas posições que eu ocupava, trazer essa importância do atendimento. Teve um período, logo para frente ali, talvez por 2015, que teve lá, né, uns problemas de investigação, servidores afastados lá. Sim, foi uma coisa bem E ali forte. teve uma ruptura, né? Teve uma ruptura de um atendimento que eu acho que vinha funcionando antes, com uma certa fluidez, né? Eu me lembro que os processos iam lá para o setor de atendimento, os arquitetos atendiam com o processo na frente, e era muito bom, porque o papel nisso ajudava na época, né? Porque tá aqui a prancha, né? Vamos lá. Isso aqui eu não entendi, o que tu quis dizer aqui? Tem que corrigir tal coisa. Pô, os dois frente a frente, um ajudando o outro, Sim. que é como tem que ser. Claro. E depois desses episódios aí que envolveram afastamentos e inquéritos, né? Teve essa ruptura que eu acho que prejudicou bastante, né? Causou medo, assim, né, Cássio? Eu acho que eu me recordo disso e eu acho que as pessoas ficaram com um pouco de medo. Nos servidores, assim, eu acho que teve um medo e de, assim, até que ponto isso é do meu trabalho, né? Ficar dizendo o que tem que ser feito e até que ponto isso pode gerar uma desconfiança de que eu estou favorecendo, eu estou ajudando, eu estou... E, na verdade, isso não deveria ser nem questionável, né? Nunca. Não deveria ser nem É questionável. atendimento ao público. Exatamente, porque assim, se tu não coloca pra pessoa que tá do outro lado o que a informação que ela precisa ter pra conseguir receber aquilo que tu precisa pra aprovar um projeto ou qualquer coisa. Isso gera um trâmite moroso também, né? No momento que a gente não consegue se entender do que um tá pedindo. Fica aquele vai e volta, aquele vai e volta. E é um absurdo isso, assim, acho que É justamente o contrário, né? Exato, é como se o próprio sistema está criando uma barreira para que o servidor e o público fiquem separados, e na verdade eles têm que trabalhar juntos, senão a coisa não funciona. E me tira uma dúvida aí, entrando no sistema, o Orquestra não tinha um limite máximo de comparecimentos de 3? Não era isso? 3 comparecimentos? A gente sempre teve essa discussão. Por instrução normativa, alguma coisa assim. A gente tinha, né? Mas isso foi numa ideia de reduzir o tempo do trâmite? Ou de atingir metas. Agora tem a gente várias pegou. coisas que, inclusive, isso tá voltando à tona hoje. Até é legal vocês trazerem isso, porque... Porque na lei não existe essa história de 3 comparecimentos indefinido. Muitas pessoas uma esqueceram regra, disso. Era indefinido direto. É uma instrução normativa, né, que não existe mais. Que a gente tem prerrogativa de fazer para melhorar a gestão dos processos, tá? E isso tá voltando à tona de novo. Sim, muitas pessoas nos questionam onde é que tá na lei que existe isso. E não existe isso. Isso, até é legal vocês trazerem isso, porque a gente tá discutindo isso agora, né? A gente tá com todo o escritório de licenciamento sempre
tentando melhorar, né, os procedimentos que a gente sabe, e a gente vê lá, né, recebe reclamações assim, de diversos profissionais que não conseguem aprovar o projeto, e aí não conseguem atender depois de 3, 4 comparecimentos ainda, tem dificuldade. Então a gente quer sim colocar um limite de comparecimento, mas desde que o profissional seja atendido pelo arquiteto que está analisando o projeto. Obrigada. Tá. Obrigada, eu Porque ia dizer nem isso. sempre o texto que vem pra gente também é claro, né? Perfeito. E E às vezes é difícil de tornar claro Exatamente. o que se está colocado numa planta. Assim, é uma linguagem diferente. Então não tem como passar de uma linguagem de desenho para escrita e ficar fácil de entender. Às vezes é até um tom ameaçador, assim, vai ser indeferido o teu processo se não atender isso. Acho que isso é uma frase meio padrão. Se não é atendido na integralidade, acho que é uma frase Não, mas é uma coisa aí, tipo, sistema. às vezes as pessoas, vai ser indeferido. Mas é que não é todo servidor que coloca prancha com os apontamentos. Sim. Assim, isso é legal de ter, porque justamente o que está escrito nem sempre a gente consegue transformar isso em desenho. É difícil. Né? É difícil, né, colocar isso. Mas a minha pergunta foi porque eu me lembrei disso, porque realmente era uma coisa que super indeferia. Sim. Passou 3 indeferiu. Mas tu sabe que, assim, eu não sei, vou jogar aqui na mesa. Nas outras prefeituras do estado, a partir da 4ª análise, eles refazem a taxa. Claro que não são valores de taxa por metro quadrado. Faz sentido. Mas eles não te colocam, assim, um limite de complementações. Eles te colocam um limite de complementações dentro dessa taxa, né? Tu continua com o processo, mas eles vão te botar uma nova taxa. O que a gente vê, assim, pelo menos eu, em Novo Hamburgo, que tem essa questão da taxa. Faz sentido, né, Bria? Faz sentido, mas geralmente tu não aprova antes da 4ª, 5ª complementação. Mas aí que tá, porque... Mas a taxa é bem menor do que E as como é que é o taxas. atendimento lá? É só presencial, assim, Canoas também é tudo presencial. Isso é ruim num momento que a gente tá na era digital, né? Sim. E aí, se as outras prefeituras do estado... E você de Porto Alegre. Exatamente, então tu tem que... e Novo Hamburgo tem um problema no trâmite, é curioso. Tu faz tudo pelo portal deles, tá? Inclusive taxa, tudo, mas na hora de carimbar... Eles não têm um carimbo digital. Tu tem que plotar todas as pranchas, assinar fisicamente e levar pra eles carimbarem. Aí você vai e faz todo o trabalho pra conseguir te colocar, né, numa era digital, aí a pessoa aprovou e volta 10 passos pra trás. Que é o desafio que a gente teve lá com uma orquestra lá, né? Porque as pessoas a gente ainda não tinha essa coisa da assinatura digital. Né? Tão presente quanto a gente tem hoje, né? Então, lá, a pessoa levava as pranchas para lá, a gente digitalizava para que ela pudesse tramitar em várias secretarias em paralelo, para a gente ganhar tempo, né? Porque se via que um processo linear não funcionava, porque tinha que passar por várias etapas e o tempo ia soando. Quando, na verdade, tu podia fazer várias análises em paralelo. Sim. Só que tinha que ter o físico, porque a gente não tinha assinatura digital. E, enfim, a opção por vamos melhorar o que a gente pode, não tudo. Eu acho que Novo Hamburgo pode estar passando por esse momento agora, que é a gente trazer a assinatura digital nas pranchas, que a gente também tem. Porque eles aceitam hoje. nas complementações da tua assinatura digital, mas depois tu tem que levar fisicamente. E sabe que é uma coisa que São questões dos cartórios também. Porque Mas aí é que tá. Eu justamente marquei isso pra gente conversar aqui. Porque, assim, existem algumas coisas que não me parecem coerentes. Primeiro, tá? Hoje existe assinatura pelo GovBR. Todo mundo tem uma assinatura. Gente, é bom pra quem tá nos ouvindo aqui. Todas as pessoas do Brasil que têm um CPF válido têm uma assinatura digital através do portal Gov. Vamos entender que a assinatura digital, ela tem validade jurídica, tanto quanto uma assinatura que tu assina, tu vai lá e tu leva no cartório. É só fazer. Né? É só fazer. Então, assim, não me parece coerente. Porque não tem assinatura digital. Não, todo mundo tem. Número 1, tá? Número 2, e eu acho que isso até é uma coisa interessante da gente colocar aqui, a relação do cartório que tu colocasse, né? O registro de imóveis hoje também já é uma plataforma digital. Tu consegue fazer todos os teus processos já por uma plataforma digital. Não interessa onde tu está no Brasil, né? Mas existe, e aí eu acho que até uma coisa boa pra gente falar aqui, já fica a dica. O cartório só aceita documentos impressos no sistema PDF-A. Isso a gente teve um problema, tá?
algum tempo atrás, acho até que no início, quando a gente colocou aqui na prefeitura as histórias das as certificados e tal, porque o PDF-A é a versão do PDF feita para armazenamento de dados a longo prazo. Então, o registro de imóveis, ele só aceita PDF-A. Gente, é um inferno quando o documento não vem PDF-A. Primeiro que eles não aceitam. Não adianta tu bater pé, ele não aceita. Então, assim, isso é uma outra coisa que daqui a pouco... e até já seguindo nessa coisa de uma pergunta aqui pra gente, da desburocratização. Existe uma interface da prefeitura óbvia com o registro de imóveis, a gente sabe por N razões. E às vezes a gente tem essa percepção de que as duas coisas não conversam, certo? E não deixa de ser um pouco verdade. Mas daqui a pouco, assim, num sistema digital que agora a gente está vivendo, né, com uma série de facilidades, como é que a gente vai fazer? O que tá faltando pra gente conseguir azeitar todos esses processos, né, de forma que o requerente, o interessado, não tenha que ser penalizado de ter que, aprovei um projeto, tá em PDF-A, e aí ele tem que estar correndo atrás da prefeitura, tem que fazer um PDF-A, mas não tem assinatura Gov, não tem não sei o quê. Porque daí eu vou um pouco além. E é claro que é umas coisas que não tem cabimento, mas, tipo assim, o próprio registro de imóveis, ele não aceita documentos pelo DocSign. Não aceita. Não aceitam. Tampouco aceitam pranchas assinadas com certificado quando elas são bloqueadas. Não pode estar nunca bloqueado. Porque eles têm que, né? Então, assim, o que tá faltando, Cássio, pra gente conseguir azeitar todas essas coisas? Na tua visão, assim, entendeu? Sei que a prefeitura já tá num super... Eu acho que a prefeitura de Porto Alegre é extremamente visionária nesse sentido de conseguir colocar pra tentar resolver essas coisas, né? Mas o que tu acha disso? Assim, eu acho que pode ser que existam interesses diferentes, né, em relação... A prefeitura tem alguns e os cartórios têm outros, né? E o que a prefeitura faz é, assim, enviar ofícios para os cartórios, informando da sua decisão, com base na própria legislação, que é a consolidação das normas registrais lá, né? A partir do entendimento. Quando a gente encontra alguma resistência, claro, a gente busca até fazer alguma reunião com os cartórios, mas existe a instância da corregedoria, que até para aquele caso da averbação das casas de pessoas de baixa renda, foi somente através da corregedoria que a gente conseguiu que os cartórios aceitassem a averbação de casas de pessoas de baixa renda em áreas predominantemente de baixa renda, essa regulamentação. A corregedoria fez a regulamentação e os cartórios, inclusive, se manifestaram no processo. Eles eram contrários, eles têm os motivos deles, enfim, por seguir por uma interpretação da legislação, da legalidade dos atos que eles promovem, tá tudo certo, né? Mas, enfim, a corregedoria resolve os casos que a gente tem algum conflito, né? E nesse exemplo fica claro, né? A prefeitura tem o interesse, assim, de ajudar as pessoas na regularização, né? Principalmente daquelas áreas lá que estão sendo objetos de regularização fundiária. Fundiária, principalmente. E as pessoas vão poder comercializar suas casas. Isso até agora, nesse período da reconstrução, é super importante para as pessoas que estão comprando casas com assistência do governo federal. Tem que ser uma casa regular. E aí, como é que tu regulariza uma casa que, às vezes, a gente sabe que, enfim, pela própria dificuldade da regularização que a gente tem no Brasil como um todo, as pessoas não conseguem entrar no caminho da regularização. Isso é penoso, é custoso e é até... assim, injusto com as pessoas. Injusto. Com as pessoas de baixa renda. A gente tem culturalmente, né, essa questão da regularização, assim, das questões irregulares. É uma questão cultural que a gente tem, né? Porque é o que se tem mais por aí, construções irregulares, né? E aí, realmente, regularização fundiária, a gente brinca, assim, que é a brincadeira mais séria e mais difícil, né? Devia ser algo mais simples de se conquistar, até por serem pessoas de baixa renda, mas é um negócio que é muito difícil de tu conseguir fazer isso acontecer, né? Sabe que isso é até uma coisa curiosa, porque a regulação fundiária aqui em Porto Alegre, ela é objeto de competência do poder público, certo? Nos outros estados isso não acontece assim. Inclusive existe uma lei específica de regularização fundiária, então qualquer pessoa pode... eu tenho uma área que tem uma invasão, eu posso querer regularizar aquela área. E isso é curioso, então acaba que aqui no Sul, até, eu acho que a Pri falou muito bem, fica um pouco
desconhecimento, vamos dizer assim, um pouco do nosso lado aqui, porque o lado de cá não trabalha muito com a parte de regularização fundiária, isso. porque ela objeto acaba sendo da PGM. Mas, de fato, existe... Eu posso estar falando o número errado, mas eu me lembro até que na época que eu estava lá na prefeitura, a gente tinha conversado sobre isso, que 60% da cidade é irregular. Porque a gente está acostumada a viver num ambiente em que todo mundo tem a sua casa, tem a sua matrícula, tem isso. E aí eu vou entrar um pouquinho mais. A gente, inclusive, fez um projeto há bastante tempo atrás, lá no nosso escritório, que talvez seja um caso a gente apresentar agora para vocês, que eu acho que poderia ser interessante, claro, né? A gente já liga todos os pontinhos aqui. Que existe um hiato de pessoas, né? Porque a lei beneficia baixa renda só até um valor, né? Que, se não me engano, é 3 salários mínimos. Existe um hiato de pessoas ali que não estão entre os 3 e que não têm condições ainda de fazer isso, porque não vão dedicar o valor que sobra para ele para regularizar a sua casa. Eles vão botar na saúde do filho, na escola, Na do não sei o quê. comida. Na comida, exatamente. Então, existe esse hiato de pessoas ali que ainda não são beneficiadas, né? E eu acho que é justamente essa população a mais prejudicada. Porque é aquela população que fica num limbo. Que ninguém Ela não vê. tem pra onde... Exatamente, não tem, ninguém vê. Que não são aqueles núcleos clandestinos que a gente conhece, que é o que o poder público tem conhecimento, sabe? Então, acho que esse pessoal é uma coisa muito prejudicada. Então, acho que... tô deixando aqui uma bolinha, né, pra gente pensar e tentar amadurecer de que forma que poderia ser atingido esse público, né? Essa normativa que a gente conseguiu, né, através lá da corregedoria, trazer para regularidade, pelo menos as pessoas que vão receber a matrícula de regularização fundiária, vão também poder averbar a casa. Isso dá acesso a financiamento. Perfeito. Isso é bom. E aí a gente tem o financiamento, até que agora o governo federal está aumentando a possibilidade de financiamento de residência até 500 mil e renda familiar de 12 mil, tá? Expandiu, né, um pouco. Entrou faixa 4. Isso. Então, acho que juntando isso com uma facilidade de averbação dessas casas, de trazer para regularidade, a gente tem um cenário mais positivo. É claro que a prefeitura ainda tem que avançar nas áreas de regularização fundiária, né? Acho que a Procuradoria tem esse papel, né, de dar início a esses processos. Mas é um processo complexo, né? Porque pegam áreas muito difíceis e a prefeitura não pode se omitir também. Não pode se omitir de certas coisas. É. Né? De certas coisas, principalmente. Há limites, né? É aquela velha situação. Degradação ambiental e o mínimo que as pessoas precisam. Sim, o mínimo de dignidade. Esgoto, dignidade, né? Infraestrutura é o E mínimo. a prefeitura não consegue, né, fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, é um processo longo mesmo, de médio prazo. Assim, no curto prazo a gente não vai ter grandes avanços. Aí eu vou te colocar uma semente aqui, outra, porque eu estou concatenando muitas ideias na minha cabeça, gente. É uma função desse jeito nas conversas, né? A gente hoje tem um movimento muito grande no município em relação à parceria do ente público com o setor privado, especialmente no que tange a parte de contrapartidas, né? A gente vê aí a questão das adoções das praças públicas, né? Agora a gente tem o TASC, que é uma iniciativa maravilhosa, eu acho, da prefeitura nesse sentido, para conseguir efetivamente dar soluções para a cidade que antes a gente não conseguia porque o poder público não tinha dinheiro efetivamente. Existe algum movimento de, eventualmente, nessas comunidades que estão precisando que seja beneficiado, estas situações que vêm proveniente das contrapartidas, essa verba ir para esse lugar, porque talvez seja uma maneira de resolver também um problema, porque não deixa de ser um problema da cidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Como é que tu vê isso? O solo criado de pequeno adensamento já vai, né, para um fundo de habitação que o DEMAB utiliza, inclusive com a função da enchente, a reconstrução, né, de várias áreas. Agora, parece que o fundo deslanchou. Foi para o zero, né? Daí estão precisando mais. Estão precisando de mais recurso lá para dentro desse fundo, claro. E esse recurso depende da gente estar licenciando as obras, né? Sim. E aí, bom, a importância da gente licenciar rápido e com eficiência, porque isso financia a cidade inteira, né? Tanto através das contrapartidas, que melhoram a cidade, melhora a mobilidade, melhora a infraestrutura, mas também atinge lá as pessoas
de todas as áreas da cidade, enfim, de todas as faixas sociais, né? E Cássio, hoje o Task, que a Ju comentou, a gente tem visto um grande movimento do escritório de reconstrução, Sim, né? sim. Desses legal, empreendimentos que tem compra de solo criado, né? Mas daí, desde o pequeno até o grande e não adensável. No momento que a gente insere o Task para as questões de reconstrução, aí eu vou fazer o link com o fundo, né, de habitação, que pegam exclusivamente os 300 metros quadrados, que é o de pequeno adensamento. Não seria daqui a pouco o caso do Task, nestes casos, se enquadrar a partir do médio e deixar que, de fato, o fundo que tu colocasse agora, que ele, de fato, zerou, né, depois de todos esses anos em função de uma Porque enchente. o escritório da reconstrução segue, né, gente? Exatamente, Segue. né, para tentar, daqui a pouco, balizar os dois lados e atender todo mundo. Sim, acho que seria uma coisa boa de se fazer, né? Porque, assim, até com os índices que a gente tem ali dos TPCs, dos inventariados e do TASC, acaba que talvez o fundo não esteja recebendo A devida importância. tanto recurso quanto recebia antes de existir, ou antes da gente colocar mais força para os tasks e para os TPCs dos inventariados, que estão saindo cada vez mais também. Claro, daí a prefeitura deixa de receber, né? Quando Sim. a gente dá um TPC para qualquer imóvel inventariado, esse índice é vendido por um particular. Sim, morre para E a a mercado, prefeitura. né? E a prefeitura não recebe. Claro que a pessoa tem o direito a isso e está tudo certo. Esse benefício visa genuíno, também... né? Visa também preservar, né, imóveis históricos na cidade, né, o que traz também muita qualidade de vida para a cidade. Mas, por um outro lado, realmente deixa de atender um pouco, talvez, essa faixa que a gente não poderia abrir mão. Então... É Talvez uma seja algo compra pra difícil gente- de ir equilibrando, né? Porque o Sim. benefício das questões do inventário fez com que as pessoas olhassem pro inventário. Exatamente. Aí, A gente né, tá com a uma gente fila. vai Olham vivendo de uma assim. forma diferente. Bah, que tem Né? gente, a gente teve uma reunião esses dias e tem muitas pessoas querendo, estão cheios de pedidos Isso que eu de ia falar. inventário. A gente tem As uma pessoas lista querem enorme. inventariar os imóveis. Hoje de manhã mesmo, antes de vir para cá, eu recebi lá uns empreendedores que querem inventariar numa casa e para fins de fazer um projeto naquele terreno e, claro, e com isso qualificar o projeto, Sim. fazer um projeto legal e ao mesmo tempo manter, que é o que o município também quer isso. Claro. Claro. Então, Mas é doido, Mas porque essa é eram polêmica, pessoas né? que na É calada legal. da noite, tinha uma época que na calada da noite as pessoas Queriam demolir. demoliram seus inventários. Mas sabe que eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso que tu falou agora é uma coisa extremamente importante, porque utilizar a lei para um benefício da comunidade. A partir do momento que tu quer inventariar um imóvel para efetivamente construir alguma coisa ali, tu vai manter aquilo, tu vai Isso. preservar, maravilhoso. Mas o que eu acho que ainda que é uma falha ainda na lei que talvez mereça alguma atenção. Aqueles imóveis que não têm capacidade construtiva, porque o terreno é muito pequeno, né? E que aí as pessoas vão ali, pegam o seu índice, levam ao mercado e não estão nem aí. Porque assim, o imóvel vai ficar ali pro resto da vida, entendeu? Sim. Então ele vai lá, vende, porque daí o proprietário acha que aquilo ali é porque ele vai enfiar no bolso, vai comprar um carro novo, vai viajar, sei lá, Quando, entendeu? na verdade, ele tem o compromisso. O compromisso de manter essa casa. Só que como não tem ninguém que vá pegar aquela casa, vamos dizer assim, porque é um terreno muito, muito pequeno, eu acho que carece um pouco a atenção nesse sentido de um pouco mais de fiscalização no município, nesses casos, principalmente, para fazer uma conscientização do proprietário para que aquele valor seja efetivamente empregado no imóvel. Porque é pra e isso, não né? em causa própria. Porque é pra isso, né? Então, eu acho que essas situações em que tu pode efetivamente construir maravilhosa, mas de outra forma fica um pouco assim, né, complexa. E aí eu acho que a gente entra numa questão das polêmicas. Eu acho que cabe, só para comentar um pouco isso também, eu acho que cabe sim, né, o município ser mais ativo na fiscalização, Fiscalização, também acho. dos imóveis que a gente dá o task. E aí a gente vai lá confirmar, olha, claro, a gente pegar alguns casos, assim, olhar e até efetivamente por denúncias, mas a gente olha, esse cara aqui recebeu índice, e o que ele fez com o índice? O imóvel foi reformado? Não foi? E a gente ia atrás, porque ele assume o compromisso, assume
assina, né, um contrato com o município, isso fica registrado na matrícula. E até assim, a pessoa pode vender aquele imóvel, né? Tira o índice, vende o imóvel e aí quem comprou Tá acaba- ciente. deveria pelo menos estar ciente, mas a gente sabe Sim. que as pessoas também às vezes têm uma dificuldade, não sabem. É uma questão de Então desconhecimento. cabe muito assim a prefeitura ir atrás e acompanhar, né? Isso é mais importante do que ficar, né, naquela coisa do licenciamento não conseguindo, mas tá junto com as pessoas na cidade, caminhando e olhando para esses imóveis, né? Eu acho que a gente entra numa esfera daquela situação que a gente sempre fala aqui, aonde que o poder público tem que deixar de ser regulador para ser o fiscalizador, né? Porque eu acho que isso é bem importante. E aí eu te pergunto, porque até onde a gente sabe, não está acontecendo as fiscalizações que efetivamente deveriam estar sendo. Vou além, por exemplo, a BITSES, que agora hoje é um processo autolicenciatório, né? E a gente sabe que isso não inviabiliza o fato de que pode sim estar acontecendo muita coisa errada aí na cidade. Cadê a fiscalização desses casos? Porque até onde a gente sabe não está acontecendo mais fiscalização. Porque não tem mais vistoriador. Eles foram todos para outros lugares. Existe uma diferença, né, entre assim, a vistoria para o habite não existe mais. A fiscalização continua existindo. Tá, a gente precisa entender, assim, porque o que está sendo dito aí no nosso meio é que não acontece mais nenhuma vistoria. Nem de Vistoria, fiscalização. Não, eu sei, é que o pessoal... E do técnico Isso, no local, obrigado. do Isso. servidor. Existe a fiscalização, né, que hoje está centralizada dentro da Secretaria de Segurança. Tá. Né, isso foi um modelo adotado por essa gestão de centralizar a fiscalização até para De tudo. ter mais eficiência, né? Porque antes a gente tinha um fiscal de cada secretaria. Sim, eu achei E aí que era seguia coisa que o empreendimento recebia 3, 4 fiscais, assim, tinha fila de fiscal. Um era de uma secretaria, outro, um da vigilância, o outro do DEMAI, o outro... Então, hoje, por uma decisão da gestão, que eu acho que é super coerente e buscando eficiência e redução de gasto, se centralizou a fiscalização dentro da Secretaria de Segurança, até porque tem mais poder de polícia, porque a Sim. fiscalização é algo que o município exerce. Sim, seu pode poder de autuar polícia. e tudo isso, né? E aí vai um fiscal. Só que esse fiscal, ele não é vistoriador. Pois Então, é. ele não tem a qualidade técnica da vistoria que existia antes. Sim. Antes, a UVP, que era a Unidade de Vistoria Predial, ela tinha mais de 10 servidores que faziam as vistorias em toda a cidade e para cada BITSE. E eles tinham um grande conhecimento de toda a legislação. Hoje, isso se apagou. O que a gente tem hoje? Tem o fiscal. O que o fiscal faz? Ele recebe uma denúncia de irregularidade e vai lá, talvez ele consiga ou não apurar se de fato a denúncia é verídica, né? Ela encontra fatos para o objeto e faz e lavra, enfim, a autuação. Alguns casos, isso, quando a pessoa apresenta recurso, isso pode vir lá para nós para tecnicamente fazer uma avaliação. Né? Já tiveram casos aí que, por exemplo, reclamação num pé direito. Foi um caso meio tem emblemático. umas reclamações de pé direito. Teve um caso que a gente Bom saber. recebeu a denúncia, né, da compradora de um imóvel e ela reclamou, o pé direito não está na altura que eu comprei o imóvel. E fez a denúncia. A gente falou, não, isso é denúncia com a fiscalização, não é conosco. Daí a fiscalização pediu, não, a gente precisa de um técnico para ir lá fazer essa análise no local, fazer a medição. E a gente falou, mas a gente não tem mais o procedimento de vistoria, isso caiu, né? Então, não é conosco. A gente precisa colocar isso tu vai resolver na justiça. A prefeitura não... Depois de pronto, não é a prefeitura vai lá, vai apurar. Aquilo é um técnico que tu pode contratar, um perito qualquer, e vai apurar. O pé direito não está conforme... A legislação, as normas. A legislação, as normas, enfim, até porque a prefeitura não analisa na aprovação o pé direito de cada andar, analisa a altura do total. Sim. Né? Então, se o empreendedor fez isso por livre espontânea vontade. Enfim, seja por
qualquer Sim. motivo, Enfim, fez. é na justiça que ele vai resolver. Claro. E aí tem um perito que vai lá e vai medir judicialmente, e aí judicialmente vai se decidir, porque a prefeitura não tem mais essa prerrogativa de ir lá vistoriar, ainda mais internamente, que entra um pouco também na nossa desburocratização, né, de não olhar para certos itens que historicamente eram olhados, enfim, principalmente depois de 2014 com a Lei Kiss, né, que a gente eliminou boa parte das Muita análises, coisa, né? boa parte da análise, e enfim, trouxe um novo horizonte aí da gente ter um processo mais enxuto, né, mais eficiente. Que legal. Show. E o que tu espera aí? Pra concluir aqui o nosso programa, o que tu espera daqui pra frente de todas essas melhorias que estão sendo feitas? Qual a tua Bom, expectativa? A gente já tem um sistema consolidado, né? E um processo digital também consolidado, que está funcionando bem, né? Eu estava lendo um pouco antes, assim, a nível Brasil, né? O Brasil tem uma fama muito ruim, assim, né? De tempos de tramitação e parece que de 190 países, o Brasil estava no lugar 170 Nossa senhora. naquele lá ranking atrás. da Doing Business, com uma média de 338 dias de tramitação e 19 procedimentos diferentes, de diferentes, enfim, órgãos para licenciar. Acho que Porto Alegre já conseguiu avançar muito em relação a isso, né? E alcançou lugares muito bons, assim, em rankings nacionais de cidades amigas do empreendedor. Então, a gente já tem um bom sistema, uma boa estrutura para tramitação digital. Uma das coisas que a gente quer melhorar, até que a gente estava comentando um pouco dessa relação, né, de que os servidores possam estar mais próximos realmente das pessoas, ajudando nos processos, né? A gente tem ali a figura do licenciamento expresso, que eu acho que faz uma oficina semanal, Sim, e eu acho sim, que isso super é legal. um baita exemplo, né? Isso é legal. De gestão e uma iniciativa dos próprios servidores para fazer isso acontecer, porque precisa deles no fim. Precisa. Para isso acontecer e tendo boa vontade, eu acho que Tem muitos que tem. é um baita exemplo, né? Um baita case ali do licenciamento expresso que fez com que a prefeitura realmente focasse mais recurso nos processos de Mais alto complexo. impacto, mais complexos, e deixasse aqueles de baixo impacto, baixo risco. No licenciamento São expresso. facilmente resolvidos no caso de algum infortuito. E então a gente também agora, a partir desse ano, a gente está combinando com os servidores assim essa coisa para a gente qualificar as análises. Estou falando desse ponto porque eu acho que é o que afeta assim também vocês diretamente, assim, o público um pouco daqui, da gente voltar a ter essa questão das análises. Assim, fez um comparecimento, a pessoa atende, tem uma nova análise, né? Se essa análise assim não for conclusiva de falta só isso e o projeto vai ser aprovado, a gente vai pedir para cada técnico lá da prefeitura solicitar um atendimento com Isso o é arquiteto legal. Tem responsável. dos técnicos da prefeitura. A partir Legal. dos Muito técnicos da bom. prefeitura. Show, boa iniciativa. E aí esse atendimento pode ser ou virtual ou presencial, não importa. Isso é legal. De preferência presencial. Sim, sempre é Mas melhor. enfim, a gente tem pessoas que não moram em Porto Alegre ou que não, ou que preferem mesmo virtual, também isso não vai ser problema. E aí nesse atendimento resolver todos os pontos, né? Porque a gente sabe que tem profissionais que estão começando, Bem importante isso. que não conhecem tem. todo esse arcabouço, não tem essa experiência de já terem vários projetos, para saber bem como é que funciona esse padrão da prefeitura, que é o projeto legal, né? Então, esse atendimento acho que ajuda, visando ajudar bastante, principalmente as pessoas que estão começando, que eu acho que precisam mais desse apoio do setor público, né? E a gente vem, desde quando eu entrei na prefeitura, assim, a gente vem dessa coisa assim, não, quem faz o projeto, na verdade, é a prefeitura. Tem aquela coisa, assim, os profissionais protocolam, vou protocolar qualquer coisa porque a prefeitura vai corrigir tudo mesmo. O licenciamento expresso acabou um pouco com isso. Né? Acabou. Que bom. Um pouco, né? Não totalmente, um pouco. Porque eu acho que tem certas análises ainda que o município não deixou de fazer. Eu acho que é um avanço constante, né? E eu acho que isso, assim, dos comparecimentos e a gente começar a solicitar os atendimentos, eu acho que vai qualificar muito a análise e qualificar o público, porque depois esse público, nos próximos processos que entrarem, já vai estar com uma outra visão, né?
e essa proximidade até que uma coisa que é uma coisa de melhorar o atendimento. Como é que Exatamente, tu falou, que a gente Ju? já falou. Que a gente falou ali. Atendimento, o atendimento e o tratamento. E o tratamento. Eu acho que o tratamento fica bem melhor. Porque essa troca é super importante. Porque Com certeza. as pessoas, os técnicos da prefeitura, que têm a mesma formação que o técnico de fora, o técnico da prefeitura tem a experiência lá. E precisa passar isso para as pessoas. Sim. Se fazer ser entendido também do que a gente para precisa. todos, todo mundo que protocolou lá recebe entendido. Isso até, de Mesma certa forma, moeda pra todo mundo. democratiza todo o certeza. processo de licenciamento, porque tu abre a informação. Né? Apesar de a gente já ter publicado assim, todo o nosso checklist, as pessoas já sabem, quando vão protocolar, eu já sei o checklist da prefeitura. A prefeitura vai olhar aqui esses pontos. E a gente já reduziu também, né, de 100 e poucos pela metade. Assim, Sim, tinha muitos itens, o que a prefeitura analisa, né? Ainda assim é difícil, porque como que eu faço isso? Porque é aquela coisa. Uma coisa é a linguagem do texto, outra coisa é tu colocar no papel, na prancha, né, do projeto. Então isso acho que vai que legal, uma iniciativa, porque a gente quer que os projetos sejam aprovados o mais rápido possível. Mas mais do que rápido, porque eu acho que a gente ganhou velocidade já, né, Pri? A gente já ganhou uma certa velocidade. Eu sei que tem casos que saem um pouco da curva, mas a gente ganhou uma certa velocidade, muito além de, assim, comparando com outras cidades do Brasil, né? Mas a gente agora está numa fase dessa qualidade, dessa proximidade. Que bom. Era o que faltava. Para passar essa informação para as pessoas. E isso faz com que as pessoas também, os nossos técnicos lá, possam ter mais uma tranquilidade de trabalhar também. A gente está pedindo assim, que os processos fiquem no máximo 5 dias na caixa de cada um. Solicite esses atendimentos. Então, todas essas são assim, medidas para essa nova gestão que está entrando aí a partir desse ano, para a gente qualificar ainda mais. A gente já bateu a todas as metas de prazo, a gente bateu. Ai, que legal. Né, que tem o Prometas, né, que é uma medição do governo para as metas. A gente tinha uma meta lá para atingir decaindo assim, o prazo, né, mas a gente já atingiu isso muito antes. Acho que o prazo era, sei lá, 2026, 2027, a gente atingiu o prazo do que era lá para frente, legal. Que é chegar perto dos 30 dias de licenciamento, né? Então a gente tá bem feliz com isso. Os tasks seguem funcionando, eu acho que é legal, porque os empreendedores participam da melhoria da cidade, ao invés de dar o recurso. A gente tem agora um caso, a gente vai, por exemplo, reformar a Casa Torelli, né? Finalmente! Que as pessoas estão lá, agora essa chuva, Sim. Estragou o computador, tem goteira, a gente tem já, através de task, uma empresa que vai fazer reforma, uma construtora conhecida da cidade, que vai participar de uma reforma, vai poder colocar, olha, a empresa tal está ajudando a cidade, está reformando. Não, essa modalidade é muito boa. É a melhor modalidade de tempos, assim. E é ótimo, porque as empresas se sentem participando também da cidade, melhorando a cidade, não entregando dinheiro. Da onde foi parar o dinheiro. Eu acho que a questão... E aí a gente entraria na questão da polêmica, né? Para de polemizar um pouco. Exatamente. Porque daí tu vê as pessoas conseguem ver o que efetivamente o público está fazendo junto. Exatamente. E o escritório de reconstrução ajudou isso a acontecer em muitas obras. Então, várias empresas estão fazendo muitas obras na cidade, que tá sendo bem legal, porque gera esse senso aí de pertencimento à cidade, de estar colaborando, né? Que bom. A gente podia ficar aqui um tempão, né? A gente poderia ficar a tarde inteira aqui, mas infelizmente a gente não. Mas a gente vai fazer uma segunda rodada dessa nossa conversa, que eu acho que seria muito produtivo, né, gente? Sério, te agradecer imensamente. Foi incrível a nossa conversa. A gente adorou, assim, eu acho que foi extremamente esclarecedora, né? Tem muitas coisas, assim, que a gente acompanha, o pessoal que vem nos perguntar e tem dúvidas, e agora a gente está podendo, então, responder para todo mundo com o Cássio, diretamente da fonte, que é a melhor informação, é aquela informação segura da fonte, né? Muito obrigada. A gente queria te dar um presente. Momento mimo. Cadê o mimo? Queridas. Um momento mimo para os nossos convidados que vêm aqui. A gente tem um carinho todo especial. Muito obrigado. E... abre, gente! Vai abrir, tem que fazer propaganda do mimo. Tu faz merchan da gente. Né? Vamos fazer propaganda do mimo aqui. Faz Vou merchan. colocar na minha mesa lá da prefeitura todo noite. Desfila pela secretaria também, ó, cafezinho. Aqui é isso, muito todo obrigado, mundo que vem aqui ganha um mimo. Exatamente. E a gente ficou muito feliz. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Priscila e Juliana. Foi muito legal participar, uma troca de ideias que só enriquece o nosso trabalho, o nosso lado da prefeitura. Eu levo para lá
outras visões, enfim. Que bom. Legal, Muito a gente obrigado. fica bem feliz. E bom. tem logo pela frente tem essa batalha do novo plano diretor, que eu acho que vai render muitas Vai. boas conversas. A gente aí. vai Com ter uma certeza. segunda rodada depois, né, Pri? Exatamente. E a Até antes da gente encerrar, a gente vai aproveitar para avisar vocês. A gente está encerrando nossa primeira temporada do podcast. Hoje esse é o nosso episódio, Isso. né, Ju? E a gente volta em junho com um novo formato, na verdade. A gente hoje está num formato de 3 pessoas, né, Isso. Ju? E aí Entrevistas. vem coisa boa. Exatamente. Vai vir com uma outra roupagem. Vai tudo para melhorar esse programa incrível que a gente tem aqui. Nos aguardem para os próximos. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada pela participação de vocês durante toda essa temporada, que foi muito legal. E agradecemos demais. Não se esqueça de nos acompanhar nas plataformas digitais YouTube, Deezer, Spotify, @escalahumana ou @Estúdio Tetox. Um grande beijo e até a próxima temporada. Tchau, tchau.